E aí, gente, mais um dia se iniciando. Agradeço pela sua participação desse propósito. Não é um favor pra mim você estar assistindo esse vídeo, tá? Mas você está fazendo isso por si mesmo. Inclusive, na verdade, eu não estou gravando isso por mim mesma, mas eu estou participando desse propósito por mim mesma, pra minha própria evolução. E tem dado super certo, mas, gente, tá ficando difícil, viu? Tá ficando difícil porque a gente começa a ser cobrado, né, das coisas que a gente escuta e absorve, e principalmente eu que estou passando pra vocês. Então, todo momento, assim, complicadinho da minha vida, agora eu tô pensando, tipo, poxa, mas você ensinou isso no vídeo há não sei quantos dias atrás, lembra? Então, aplica aquilo que você ensinou. Então, tipo, não seja uma hipócrita, siga seus próprios conselhos, que na verdade não são meus, mas de Deus, mas enfim. Então, por isso é complicado. Mas não quer dizer que a gente tenha que desistir para que tudo fique fácil, né? Até porque a vitória só é concedida para aqueles que lutam. Então, vamos para nossa luta de hoje. Gente, a nossa base bíblica está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. E é bom você memorizar esse versículo, tá? Porque ele é fundamental na vida de um cristão. Bom, vamos lá. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. A tradução que eu estou mais acostumada, se não me engano, o NVI, diz assim: portanto, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho mais, assim, legal, né? Tá, o que a gente pode aprender com isso hoje, gente? E sabe quando a gente foca muito nos nossos próprios interesses, mas parece que a gente não vai pra lugar nenhum? Pois é, né? Parece que a nossa vida continua indo ladeira abaixo, mas a gente fica tipo assim: poxa, mas eu tô me esforçando, mas eu tô seguindo o plano, mas eu tô me dedicando, mas eu tô focada dessa vez. Por que tá dando errado? Olha, é simples, né? Às vezes Deus só não quer que dê certo. E é isso. E a gente tem que aceitar. Porque, gente, tem uma coisinha chamada assim: só acontece aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que Deus permite que aconteça. E às vezes a gente vai buscar algo que Deus não quer que aconteça. E aí a gente perde o tempo, a gente perde as forças, a gente perde nossa saúde mental buscando aquilo que Deus não quer que aconteça. E aí? Bonito isso, né? A gente ficar se matando pra algo que não era pra gente nem sonhar, nem querer. Entende? Então, quando a gente se dedica, primeiro, né, pra gente buscar o reino de Deus, a gente precisa ter o quê? Um relacionamento com Deus. Através de um relacionamento com Deus, né, que se dá ali, tipo, uma vida de oração, né, dedicação a ouvir, né, a palavra de Deus. Aí a gente tem um relacionamento com Ele, a gente fala, a gente ouve, a gente aprende, a gente pratica, a gente cresce. Pronto, a gente busca um relacionamento com Deus e assim a gente pode conhecer a vontade de Deus. E a partir daí podemos buscar o reino de Deus, a gente pode priorizar o reino dos céus. Por quê? Porque a gente conhece, porque a gente sabe o que devemos fazer, porque a gente tá entendendo o que Deus quer que a gente faça. E não tem como a gente priorizar a Deus sem a gente saber o que Ele quer, sem a gente conhecer a vontade dEle. Sabe? Então muitas pessoas falam assim: não, Deus acima de tudo. E aí, você sabe o que Deus quer para sua vida? Você tem perguntado para Deus o que Ele quer de você? Essa é uma pergunta que pode mudar tudo, pode virar a chave da sua vida. Porque quando a gente pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem para minha vida? Tudo fica diferente. Por quê? Porque as coisas começam a ficar mais óbvias, mais claras. E principalmente quando a gente pede para que o Senhor só nos permita sonhar com aquilo que Ele já sonhou para nós. Porque assim a gente não vai ficar correndo atrás do vento. Mas quando a gente se dedica primeiro em saber qual é a vontade de Deus, de entender o que Ele quer, e aí a gente coloca o plano dele em primeiro lugar, aí sim a gente vai investir o nosso tempo naquilo que vai nos dar um retorno top, né, gente? Um retorno top. Porque não tem nada melhor do que viver a vontade de Deus. E vamos parar de ser teimosos. Eu digo isso pra mim também. Porque eu também sou muito teimosa. Tipo, já sei o que é pra fazer.
Mas lá no fundo eu ainda quero fazer o que eu já estava fazendo. Eu ainda quero fazer o que eu já tinha sonhado. E aí? É difícil, né? É difícil a gente parar de sonhar com algo que não era pra gente ter começado a sonhar. É difícil a gente desistir de um plano, porque Deus não quer que ele aconteça e é só abrir mão agora. Então, gente, o nosso mal é que a gente quer ser independentes. E quando a gente é independente, a gente não consulta a Deus antes. E quando a gente não consulta a Deus antes, a gente arquiteta tudo. A gente planeja tudo, deixa tudo preparado nas nossas cabecinhas. Pra que quando a gente possa, a gente só começa a estruturar mesmo, a montar tudo, a construir. Mas precisamos entender que somos dependentes de Deus. E tudo aquilo que a gente construir sem Deus não vai prevalecer. Não vai dar certo. Porque a vitória sem Deus não existe. Ele nunca perde a batalha. Então quer dizer que você vai ganhar uma batalha pra Deus? Porque se ele não tá com você, você tá com quem? Você tá contra Deus, não é mesmo? Se Deus não está do seu lado, você está do lado de outra pessoa aí que não tá do lado de Deus. Então, vamos focar na vontade de Deus. E eu digo isso pra mim mesma porque não é fácil buscar primeiro a vontade de Deus. Não é fácil, nós somos egoístas, queremos sempre olhar para o que é melhor para nós, aquilo que nos favorece, aquilo que nos beneficia no momento. Mas nem tudo, gente, que parece que é melhor pra gente é. E outras vezes a gente vai ter que fazer muita coisa em prol do outro, porque Deus quer que a gente faça, porque Deus quer usar a gente na vida do outro. Mas naquele momento vai parecer que a gente só tá fazendo pelo outro, mas na verdade estamos fazendo por nós porque é a vontade de Deus. E quando a gente se dedica a viver a vontade de Deus, ainda que a gente não entenda, estamos lutando por nós mesmos, pelo nosso futuro com Deus. Então, a palavra de hoje é nada mais, nada menos do que nos dedicar mesmo a querer viver, conhecer a vontade do Senhor e colocá-la acima de qualquer coisa. E eu digo isso até mesmo em relação aos estudos. Sabe, é para eu estar fazendo esse curso mesmo? Senhor, esse curso é o sonho que o Senhor tinha para mim? Era algo que o Senhor realmente queria que eu fizesse? Era algo que iria acrescer no meu propósito? Sabe, antes de escolher o meu curso da faculdade, eu orei muito, porque eu não queria iniciar uma coisa para parar no meio do caminho. Então eu falei, Senhor, se não for da tua vontade, que eu nem consiga a nota necessária para conseguir a bolsa. Eu não me matei de estudar para conseguir a bolsa ProUni, mas Deus fez com que eu conseguisse a nota necessária, porque era da vontade de Deus que eu estivesse lá. Por algum motivo, que eu, espero estar descobrindo. Mas entendi isso, é só uma analogia para que vocês entendam melhor, de forma prática. Então, às vezes, Deus nem quer que você estude o que você está estudando, ou que você consiga aquele curso que você está se matando tanto para conseguir a nota necessária para entrar. Entende isso? Às vezes, eles correm muito atrás de algo que não é nosso. E isso acaba nos desgastando demais e frustra a gente quando a gente não consegue aquilo que a gente quer. Mas vamos orar para que Deus faça com que a gente sonhe os planos dele e que a vontade dele sempre esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Fazer aquilo que ele quer antes de fazer aquilo que queremos. E que possamos querer aquilo que ele deseja que a gente viva. Então, gente, é isso. A palavra de hoje é essa. Também é uma palavra difícil, uma palavra dura de praticar, porque absorver não é difícil absorver isso. Pronto, coloca Deus em primeiro lugar e já foi. Vai praticar pra você ver como é fácil, como falar. Não é fácil. Mas não vamos desistir, tá? Estamos apenas no começo desse propósito aí. Mas enfim, é isso. Tenha um dia abençoado e até o próximo vídeo.